Oi pessoal, aqui mais um momento para contar Atos do Espírito Santo, mais um. Eu tô com um paninho aqui na mão, vou mostrar para vocês e agora eu vou colocar ali, senão eu vou ficar amassando esse paninho na mão. Então, a gente não pode desprezar, né? Não pode fugir daquilo que a palavra de Deus nos dá base, porque senão a gente começa a agir principalmente na área de libertação e cura. Há muitas coisas assim que não tem base bíblica e a gente deve tomar cuidado, porque tudo que o Espírito Santo faz, tudo que ele faz é sempre de acordo com a palavra. Não existe um faz de um jeito, outro faz de outro, né? Com a palavra de Deus. Então o que acontece? Lá tem um versículo que diz que as pessoas levavam os aventais de Paulo. Aventais eram os lenços, né, que usavam para secar o suor, e que os demônios, até mesmo espíritos malignos, esse testemunho aqui é de libertação, eles fugiam. Então, com esse paninho que eu mostrei para vocês aí, que a gente corta um pedacinho assim, não é uma coisa que a gente faça assim no dia a dia, né, mas numa exceção para as pessoas que são místicas, ou então não botarem a fé no paninho, ou no tecido, ou na coisa em si, né. Mas tem momentos que é necessário, e aí houve um momento necessário e a gente usou. Não é um paninho que eu seco, um tecido que eu seco o meu suor, nem nada assim, mas pelo princípio de ser um tecido, né? A gente fez isso, uma moça nos escreveu, e essa moça é filha da pessoa que eu dei o testemunho antes, né? Esse anterior, o que eu estou falando hoje, que foi curada, liberta de coisas da mente. E porque ela também viu o que aconteceu com a mãe, né? Ela nos ligaram que ela era atormentada por uma presença na casa dela, que ela não podia ir no porão da casa, que ela tinha a impressão que tinha alguém lá. E aí depois ela começou a ter a impressão que quando ela, na cama dela, que essa presença ficava perto da cama olhando para ela, e ela já não estava conseguindo dormir mais e passando por muito medo, né? E não era uma pessoa assim que tivesse algum problema de cisma, né, como a gente fala. Enfim, eu aconselhei para ver se conseguia lá alguém que fosse orar por ela, mas não conseguiu. E aí o Senhor deu essa direção, então nós oramos em cima de um paninho desses, ungimos com óleo, né, damos uma ordem a esse espírito que deixasse ela, e enfim eu coloquei no correio, mandei por Sedex inclusive, né, no envelope, e mandei para a Alemanha esse paninho, esse tecidinho. E chegou lá, ela sentiu, quando ela abriu o envelope, ela sentiu temor de colocar, de pegar, de usar, porque tinha medo de não saber o que ia acontecer, né? Mas ela resolveu fazer isso, eu aconselhei ela, põe debaixo do teu travesseiro, e esse espírito vai sair, porque foi dada uma ordem, a hora que ela recebesse pela fé. E foi o que ela fez, né? E para honra e glória do Senhor Jesus, ela disse que aquela presença sumiu, ficou leve a casa, inclusive ela sentiu como se fosse um vento saindo, e isso foram as palavras dela. Ela disse que a melhor sensação, que droga nenhuma, eu não sei, eu nunca experimentei, né? Mas foi as palavras dela: olha, droga nenhuma, sensação nenhuma tem a ver com aquilo que eu senti, com a paz que eu senti quando aquela unção me tocou, né? E esse testemunho foi tão forte que quando eu estive na Alemanha passeando, o marido dela, que eles são de origem russa, então daqueles países assim que eles quase não têm fé, né? Não tem assim, não tem fé, não é um país assim que cultivem muito a fé, né? E o marido dela era contra tudo, achava que tudo isso era coisa psicológica, coisa de pessoas fracas, e um problema de migrena, como é que se fala, enxaqueca muito forte. E como eu estava em Munique, ela gostaria de me visitar para ir na casa dela e agradecer por essa libertação aí do tecido. Eu fui até a casa dela e o marido ficou curioso, né? Sentou na mesa e quis conhecer também e saber sobre a fé. Aí eu falei para ele sobre a fé em Jesus, né? Oramos por causa dessa dor de cabeça, eu e a Cecília, que estávamos juntas, e ele então ficou muito tocado, inclusive depois foi com ela até
uma igreja, né, se informaram sobre uma igreja, ele se abriu também totalmente para a fé. Ela me deu um presente igual a mãe dela, até ia colocar hoje, mas está muito quente, como agradecimento, né, isso é muito comum lá, as pessoas sentir essa necessidade de agradecer e dar algum objeto, alguma coisa para a gente deve se acostumar que não é um símbolo de agradecimento, né? Não é para comprar fé nem nada, até porque é depois que a coisa aconteceu. Então ela me deu um cachecol assim muito, muito bonito. E é isso, né? A presença de Deus, o Senhor, Ele é fiel, a unção, a autoridade de funcionar através de um tecido, né? Através de um objeto que a gente coloca ali a fé, né? Então, como isso está na Bíblia, como tem essa passagem, também tem aquela que a senhora tocou na veste de Jesus, né? E por ali fluiu a virtude. Mas enfim, ele ainda estava vestido com a roupa ali. Mas nesse caso, esse testemunho eu tenho, né? Não é o único, já por algumas, sempre assim, por uma necessidade especial, já fizemos dessa forma e tem outros testemunhos onde Deus operou. Então o Espírito Santo, como sempre, é maravilhoso.